Eu sou Paula Bassi e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Este será o último episódio dessa série comemorativa. Vamos continuar a nossa conversa com o professor Alberto Carlos Amadil, um dos docentes mais antigos da casa e figura de destaque na área de educação física e esporte. Ele é um dos precursores da área de biomecânica do movimento. Professor, muito obrigada por estar conosco novamente. Muito obrigado, digo eu, Paulo. É uma satisfação poder relembrar aqui relembrando a nossa trajetória, relembrarmos fatos importantes da nossa escola, que todo esse programa a ela pertence, não é? E nós encerramos a nossa primeira parte falando sobre os desafios, né, da sua carreira, principalmente na área de gestão. Agora eu gostaria de saber, diante de tudo que conversamos na parte 1, qual foi a maior conquista da sua carreira? Ou quais foram? Confesso que não sou treinado para falar de mim mesmo, não é? É uma coisa um pouco piegas, não é? Você levantar isso. Então, eu diria, não propriamente conquista, mas, enfim, pode ser conquista que eu fui eleito para tanto. Como eu já lhe falei, ter sido diretor da escola, para mim, foi realmente uma conquista, mas isso vendo os fatos passados, não é? Uhum. Foi uma coisa que me agradou muito, foi uma satisfação, mesmo porque essa direção me induziu para uma parte 2 da minha vida administrativa da universidade, não é? Onde, saindo da direção, eu terminei a minha gestão em outubro de 2006, né? Em novembro de 2006, eu já estava na reitoria como chefe de gabinete da reitora professora Sueli Vilela, não é? Eu atribuo isso tudo à própria escola, que me propiciou essa vivência como diretor e, portanto, ali se somaram novas experiências que continuou numa segunda gestão, já com o professor Rodas, não é? E, enfim, foi um acúmulo de experiências assim muito importantes, mas vindo da sua origem, que foi o fato mais gratificante, que foi ter sido diretor da escola. Não que eu não tenha gostado de ter sido chefe de gabinete, me agradou muito, tive contatos espetaculares, não é? Mas o fato mais gratificante eu atribuo nesse momento, num pensar rápido, a isso. Interessante, né, professor? Tanto o maior desafio quanto uma das maiores conquistas foi ser diretor. Foi mesmo, né? Como te disse, muito por causa da responsabilidade, não é? E a forma como eu encarava isso tudo, eu estou falando de um plano assim bem pessoal, não é? Não sei se eu deixei transparecer que eu estava ali enfrentando o meu maior desafio, mas a ideia era não transparecer isso de tal maneira que a coisa pudesse fluir e a escola ser beneficiada. No fundo, a gente está num projeto coletivo, num projeto onde a instituição é que tem que vir em primeiro lugar, não é, Paulo? Ah, sim. E eu acho que também essa conquista, né, de ser diretor, ela é resultado de toda essa sua trajetória, que começou como docente voluntário e tudo que você fez, né, ao longo de todos esses anos, coroou esse período todo com a diretoria, né? Eu acho que você sintetizou, foi um pouco disso, sim. Eu fiquei muito feliz com o período passado, tal, enfim, mas
consequência, né? É uma consequência. E diria para você também que esse é um espírito que eu acho que todos deviam viver, ter essa experiência, em que pese a gente não ter treinamento nenhum para ser um gerente, um administrador, enfim, um gestor propriamente dito, né? A gente não tem. A gente faz isso de ouvido, a gente faz isso de... enfim, ensaio e erro, não é? Mas é um ensaio e erro arriscado, não é? E por isso que quando a coisa funciona, a gente fica contente, né? Sim, sim. E olhando, né, por todos esses anos, né, que você atuou na área de educação física, como pesquisador, como gestor, quais foram as principais mudanças que você pôde observar nessa área de estudos? A pergunta é complexa, Paula. A pergunta não, eu não diria complicada, é complexa. Ela é complexa porque exige uma reflexão muito grande. Mas eu diria que uma mudança que eu sinto ao longo do tempo, lógico, não estrito ao período que a gente está se referindo, ou que lá eu estive com as minhas funções, mas é uma coisa que continua e é um processo, não é? Eu diria que é a forma como a educação física se insere na universidade. Essa é a principal a principal modificação, a principal a alternativa nova que aparece na educação física. Hoje, a educação física, ela se responsabiliza por importantes programas multidisciplinares, não é? No contexto universitário, não é? Programas científicos, programas pedagógicos, não é? E essa multidisciplinaridade que encerra a nossa área, ela, felizmente, ela está sendo cada vez mais aceita e cada vez mais bem representada no contexto acadêmico, no contexto científico, no contexto universitário, não é? Quer dizer, eu acho que a educação física, ela, de maneira figurada, ela, nesse período passado, ela ganhou um lugar ao sol por essa abordagem multidisciplinar, quer no plano, digamos, acadêmico-científico, quer no programa acadêmico-pedagógico. Né? E isso é uma alegria em a gente sentir essa aceitação, né? Quer dizer, há algum tempo atrás, muito tempo atrás, a educação física se restringia, não é? Aquele grupo lá daqueles que suam a camisa, não é? Hoje já não é mais isso, né? A educação física, ela ganhou um lugar ao sol nesses planos que a aceitam no contexto universitário, né? E ela integra, de fato, essas importantes mudanças, né? E qual é o papel da educação física na sociedade atual? Isso também é uma reflexão contínua, eu diria, importante, não é? Que tem que ser feita, né? Quer dizer, o papel da educação física, eu diria que não são inúmeros, mas são muitos, é muito vasto. Ele está num plano, vamos dizer assim, de plena descoberta, não é? Quer dizer,
Hoje a gente está vendo a educação física atuando não só em muitos segmentos da sociedade, mas ela está dando resposta a questões que a sociedade não tinha a quem recorrer, não é? Eu me refiro a questões de qualidade de vida, a questões referentes ao bem-estar, não é? A questões ergonômicas populacionais. Quer dizer, a educação física está abrangendo isso tudo, né? Algum tempo passado era fácil identificar isso no contexto do desempenho do esporte de alto rendimento, não é? Mas hoje está muito por além disso, né? Quer dizer, são inúmeros. E papéis novos, papéis em descoberta, papéis que se fazem necessário pelo contexto moderno que se vive na sociedade, não é? Coisas que a gente não imaginava que um profissional da educação física pudesse estar envolvido numa equipe multidisciplinar do hospital, pudesse estar envolvido numa equipe multidisciplinar de uma empresa, e assim por diante, não é? Quer dizer, eu diria que esses inúmeros papéis e essas inúmeras funções estão em pleno desenvolvimento, né? Em pleno desenvolvimento, e é isso que dá esse dinamismo para a educação física, essa nova expectativa para a educação física, esse olhar para o novo, né? É muito interessante o senhor ter falado isso, porque um dos objetivos dessa série foi mostrar como os nossos egressos atuam em tantas áreas diferentes, né? Então, conversamos com pessoas que trabalham em hospitais, conversamos com pessoas que trabalham com alto rendimento, com a educação física escolar, com dança, né? Então, conversamos com gente dos mais diversos backgrounds, né? Acho que por isso que é uma área tão rica, né? A educação física. E é curioso observar isso tudo, Paula, porque muitas vezes a formação que eles tiveram oportunidade de vivenciar na escola, na universidade, não atendia aqueles aspectos que eles vão ter que desenvolver profissionalmente, não é? Mas ele teve uma formação básica que o possibilitou a pensar no problema, não é? A avançar naquela questão nova que ele está se deparando profissionalmente, não é? E eu acho que esse é um papel da nossa escola que vai ser sempre assim, não é? Quer dizer, a modernização da formação é uma coisa que se faz necessária. Agora, impossível de acompanhar os mercados, impossível de acompanhar a dinâmica, a lógica da demanda profissional, não é? E isso nos leva a pensar no perfil do profissional que a gente há de formar, não é? Ele tem que estar preparado, não é? Para que essa sua formação seja contínua. Tem que ser permanente a disponibilidade de aceitação de novos conceitos, de incorporação de novos conceitos, incorporação de novas tarefas, novas missões, porque essa demanda está na sociedade. E ele tem que estar preparado para isso. Isso leva à minha pergunta, que seria a seguinte, né? Que quais são os principais valores e habilidades essenciais para um profissional de educação física na sua visão? Você foi fundo na sua perspectiva, suas perspectivas aí, colocações dessa nossa conversa. Você tem razão. Isso, e como você já bem percebeu, conversando com os nossos ex-alunos que estava se referindo,
esse perfil, esse novo perfil, essa tarefa, essas demandas sociais serão sempre desafiadoras, não é? Portanto, ele tem que estar preparado para saber trabalhar em equipe, ele tem que estar preparado para aceitar a modernização institucional, conceitual, em vários setores das camadas populacionais. Enfim, são demandas que se apresentam meio que abruptamente, não é? Eu não digo desrespeitando, porque nada vem do nada, não é? Mas, vamos dizer assim, trazendo uma expectativa de quase que um conhecimento novo a ser desenvolvido e ter que atuar profissionalmente, não é? Uhum. E trabalhar com pesquisa é mais ou menos esse treinamento essencial onde se pensa nessa questão, né? Você sempre está se deparando com o novo, você sempre tem que pensar numa nova metodologia, você sempre tem que pensar numa nova cultura, não é? E isso tem que trazer ao aluno essa capacitação mais dinâmica, não é? Ele tem que pensar nisso. Sim, e sempre que nós fizemos, assim, não sempre, mas muitos dos egressos para os quais nós fizemos essa pergunta de como a EFE influenciou a trajetória, a carreira deles, todos eles falaram, vários deles falaram, a EFE me ensinou a pensar, me ensinou a refletir sobre o meu fazer profissional. Tá vendo? Então casa muito com o que você está falando agora. Isso. Eu acho porque está meio que embutido no, vamos dizer assim, na nossa carga curricular ou no ensino conceitual, a prática pela pesquisa, a prática pela investigação. E a investigação é isso, né? É isso. Quer dizer, muda o tema, mas os procedimentos sempre fazem com que a pessoa tenha uma postura adequada para enfrentar o novo, para enfrentar o desconhecido, não é? E isso é um exercício, não é? Independente da área de atuação. Isso não pertence só à educação física. No nosso caso, pensando na educação física, isso é ainda mais complexo, e eu não diria complicado, como eu estava falando há pouco, é ainda mais complexo, porque nós estamos falando num domínio multitemático, multidisciplinar, não é? E, sobretudo, trabalhando com o ser humano, não é? Quer dizer, o nosso foco central é a pessoa, quer no seu comportamento individual, quer no seu comportamento coletivo. Uhum. E pensando, assim, mais especificamente na área da biomecânica, no mundo atual, como que você pensa, assim, sobre as novas tecnologias, essa interação entre as novas tecnologias e a biomecânica, que sempre foi uma área muito tecnológica, né? E agora com toda essa questão de inteligência artificial, como que você acha que a biomecânica vai se inserir nesse contexto? Olha, Paula, você está levando um problema bem atual, se referindo à inteligência artificial e essas novas abordagens, não é? De forma, como trabalhar dados e etc. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, essa problemática se colocava em relação ao computador estrito sensu, não é? Quer dizer, então, e o computador, como que ele vai entrar nessa história, não é? O que ele vai fazer em relação ao comportamento do pesquisador, do profissional que investiga, que busca, que pesquisa? Ele vai ser substituído? Ele vai ser desnecessário, não é? Eu vejo assim, por mais evoluída que seja a inteligência artificial, que a gente ainda não sabe quase nada dela, não é? Ela veio para ficar, isso não tem a menor dúvida.
mas ela veio para ficar, não para substituir nada, a exemplo do que eu me referia ao papel do computador no início do século passado, não é? Quer dizer, onde se falava, tentava se projetar. Eu vejo que é mais uma metodologia. E para aquelas áreas, como você corretamente está lembrando, que tem uma dependência tecnológica grande, a dependência tecnológica não é só o uso do equipamento, o uso do instrumento, né? A dependência tecnológica é também no sentido de desenvolvimento da tecnologia, não é? Que a gente coloca o conhecimento propriamente dito e a tecnologia, ambos em desenvolvimento, não é? Quer dizer, a inteligência artificial entra nesse contexto, apoiando metodologicamente o desenvolvimento tecnológico, e aí no caso não só da tecnologia, mas do conhecimento propriamente dito também. É um procedimento transverso, eu diria, né? Quer dizer, não se coloca só para biomecânica, só para educação física, né? Hoje a gente vê preocupação com inteligência artificial até nos procedimentos cirúrgicos, por exemplo, não é? Quer dizer, isso é uma questão, é uma demanda nova, é uma demanda que a ciência está explorando intensamente nos nossos dias, em que pese a gente não ter um domínio dessa situação ainda. Mas essa dependência, eu diria, é fundamental, ela vai continuar, mas não é uma dependência negativa, né? É um suporte de desenvolvimento. Uhum. Né? E diante disso tudo, assim, né, o que você diria para um estudante de graduação da EFE ou de educação física, que ainda tem aí toda a sua carreira pela frente? Olha, Paula, eu diria, como já tive a oportunidade de dizer noutras situações, falando para estudante, não é? A primeira coisa que eu diria é cumprimentá-lo pela escolha dessa profissão que, no meu entendimento, é uma profissão do futuro. Quer dizer, nós temos aí uma abordagem não só em função de atuarmos com o ser humano, diretamente com o ser humano e as suas relações todas, né? Quer na sociedade, quer no seu desenvolvimento, quer com a sua saúde, quer com a sua função na vida do trabalho, não é? Essas perspectivas todas de atuação, elas estão em pleno vigor, não é? Então, a primeira coisa que eu digo para esses estudantes é cumprimentá-los, que levem a sério essa profissão do futuro e prepare-se. E prepare-se porque a exigência vai ser cada vez maior, o desafio vai ser permanente, mas assim que ele entrar nesse mundo, e eu acho que você já pôde observar isso, até pela satisfação de atuação profissional dos nossos ex-alunos, né? O quanto felizes eles são com o resultado do seu trabalho, né? E eu diria a razão, no meu ver, fundamental para isso é que ele está trabalhando com uma profissão do futuro, uma profissão que pode render a ele tudo isso. Uhum. Concordo em 100% que é a profissão do futuro, né? Porque a inteligência artificial pode substituir muitas coisas, mas a inteligência artificial, ela não pode substituir o movimento humano, isso. Não pode substituir, né, a nossa saúde física, né? Ela pode até simular o movimento, né? Pode. Mas simular o movimento é uma coisa muito distinta do que estudar o desempenho do próprio movimento, né?
É verdade, né? É verdade, com certeza. E, professor, ao longo de toda essa jornada, você recebeu inúmeras homenagens, né? Inclusive, este ano, né, o Prêmio Maria Lenk, concedido pela EFE a pessoas que contribuíram de modo excepcional e decisivo para essa área tão do futuro, que é a educação física e o esporte. O que essas homenagens significam para você? Como você se sente sendo um personagem de tanto destaque nessa área? Não, destaque a sua generosidade, Paula. Não, eu me senti muito feliz, eu me senti honrado, não é? E o que eu podia falar disso, me senti honrado, particularmente por poder colocar no meu currículo lá que eu tenho um prêmio Maria Lenk, né? Talvez as pessoas não entendam o significado do prêmio, mas eu particularmente entendo o significado de quem foi Maria Lenk, né? Maria Lenk foi a primeira e única heroína olímpica brasileira. Mas isso não é um adjetivo que eu estou prestando a ela, né? Foi o Comitê Olímpico Internacional que a qualificou como uma heroína olímpica, não é? Foi aluna da nossa primeira turma. Ela viveu a escola. Eu ainda um dia vou investigar por que ela não ficou em São Paulo e foi para o Rio de Janeiro. Mas não importa, não é isso que está em questão, né? Maria Lenk sempre foi uma referência para mim, olhando, em que pese nunca ter estudado com natação, mas ela escreveu o que hoje nós da biomecânica consideramos ter sido o primeiro livro em biomecânica escrito no Brasil. Isso no ano de 1941. Olha, eu não sabia disso. Ela escreveu, ainda estava em São Paulo, pouco antes dela ir para o Rio, já recém-formada. Ela escreveu pela editora Melhoramentos um livro onde ela aborda ciência da natação. Nadadora que era, exímia atleta, recordista mundial, que tinha sido já, né, em 1939, participante de Jogos Olímpicos, né, duas versões. Ela escreve esse livro. Esse livro que eu confesso que eu já li, reli, já fui, voltei, não é? Ela desenvolve os princípios físicos, por isso que a gente chama o primeiro livro em biomecânica sobre análise da natação, onde ela descreve os princípios físicos do butterfly, que era a técnica, quer dizer, a borboleta que ela nadava, né? E ela parte disso com análise fotográfica, né? Tudo limitados por tecnologia, ela não tinha inteligência artificial à disposição à época, mas assim, análise de material fotográfico de nado submerso. Quer dizer, ela já pôs lá uma câmera aquática, já analisou a técnica e descreve a técnica segundo os princípios físicos que gerariam a maior eficiência do nado que ela praticava e tinha batido o recorde do mundo. Olha só. Quer dizer, ela foi uma mulher à frente do tempo, sem sombra de dúvida, né? E então, para mim, ter recebido o prêmio designado Maria Lenk foi um orgulho imenso pensando nisso, né? Pensando, quer dizer, tem um nome ali que, vamos dizer, tem peso, né? Muito peso, né? Inclusive, né, você falou do nado borboleta, se não me engano, ela foi uma das primeiras atletas em Jogos Olímpicos mulheres, né, a nadar o nado borboleta, não foi? Parece. Foi a primeira. Foi a primeira, né? Foi a primeira. E ela bateu o recorde, não é? Nadando borboleta. Uhum. Por uma questão de regra, na época, a braçada do borboleta era possível até no nado, em outros nados, não é? Uhum.
E ela, enfim, mas isso tudo, Paula, vamos dizer assim, são o DNA atlético de uma mulher que nadou até, quer dizer, morreu nadando. Morreu nadando, literalmente. Né? Sim. Ela sempre foi uma exímia atleta. Isso está fora de discussão já. Mas aí nós estamos falando da atleta, né? Agora, o que eu queria dizer é o papel dela na ciência, sabe? O papel na ciência. Então, esse prêmio foi muito bem escolhido, foi muito bem selecionado. Foi uma proposta do Júlio, né? Na época que o professor Júlio Serrão foi diretor, e eu acho que ele fez muito bem, foi muito bem acertado em criar esse prêmio, homenageando uma pessoa que deveria mesmo ser homenageada, né? Com certeza, é uma personalidade muito inspiradora, né? Exatamente. Para todos nós. E eu acho importante que as novas gerações não se esqueçam de Maria Lenk, né? E ela tem o DNA da escola, né? Ela nasceu aqui. Sim. Como eu te falei, para mim foi uma pena muito grande que ela foi para o Rio de Janeiro. Eu sei que foi por razões familiares, etc. Mas lá também ela desenvolveu uma coisa fora do normal, que ela fundou uma escola lá, né? Sim. Ela foi a fundadora da UFRJ, da Escola de Educação Física da UFRJ, né? Sim. E falando em personalidades inspiradoras, uma pergunta bônus também. Existem outras personalidades inspiradoras que você poderia citar para a gente na área de Educação Física e Esporte que te inspiraram ao longo da carreira? Olha, alguns nomes eu já falei aqui, Paula, eu já acabei citando por várias razões, né? E são personalidades que sempre que possível eu sempre homenageio, né? Olha, o professor Graber é um deles, né? Quer dizer, ele não é só inspiração, ele realmente é um trabalho muito importante, né? A gente falou muito da escola se beneficiar, e aí tem a ver a própria criação da nossa pós-graduação, não estou falando só do doutorado. Isso a gente deve ao professor Moacir Dayuto, diretor à época, né, que vamos dizer assim, não só cumpriu o papel dele, mas desenvolveu mais do que isso tudo, né? O professor Jarbas Gonçalves. Eu estou falando tudo em memória, né, porque já são pessoas que já nos deixaram, né? O professor Jarbas Gonçalves foi outra pessoa muito importante para a escola nesse sentido. E eu não podia deixar de falar do professor Baumann, que foi o meu chefe lá em Colônia, na Alemanha, e que desenvolveu grande parte desse relacionamento Brasil-Alemanha, quando a gente estava se referindo ainda há pouco desse programa de 79 a 82, né? O professor Baumann não só esteve desenvolvendo cursos aqui e atuou nesse relacionamento, como ele transferiu boa parte dos equipamentos essenciais na montagem do nosso laboratório de biomecânica para a nossa escola. Plataformas de força, por exemplo, sistema de eletromiografia, por exemplo, sistemas de eletrogoniometria, por exemplo. Quer dizer, teve essa participação direta e ativa do professor Baumann. Mas outra personalidade em memória, né? Quer dizer, são pessoas que atuaram muito e teve um papel juntamente com a professora Liselotte Dim na criação do nosso pós-graduação como um todo, né? E olha,
Outras personalidades que eu nunca vou deixar de citar e que eu tive a felicidade de serem parceiros permanentes, né, nessa minha vida na escola. Um deles é o professor Valdir Barbante. O professor Valdir sempre foi parceiro, não só, eu diria, desde o atletismo, passando pelo mestrado interinstitucional que nós desenvolvemos lá em Londrina e desenvolvemos também em Manaus, não é? Afora o professor Valdir Barbante, o professor Gotani, não é? Estou me referindo ao professor Gotani não só pelo fato dele ter sido meu companheiro de chapa na diretoria da escola, né? Ele foi vice-diretor e depois veio a ser diretor, numa época que as candidaturas eram separadas, né? Diretor e vice. E de uma geração mais nova, eu não podia deixar de citar o professor Júlio Serrão. O Júlio, além de ter sido meu orientado, ele foi realmente um parceiro de trabalho ao longo do tempo e está dando continuidade a todo esse trabalho de uma maneira brilhante, dedicada e de dedicação integral também, não é? Estou falando de professores aqui da escola. Afora esses professores, a quem eu devo toda a minha vida no atletismo e as oportunidades que vieram à sequência, que eu já citei o nome dele, não posso deixar de render homenagem, não pela obrigação, mas por aquilo que diz o coração de fato, foi o professor Pedro Henrique Camargo de Toledo, Pedrão. São pessoas que não só foram importantes na minha vida, mas pessoas que ocuparam papéis de muito maior destaque e de muito mais fazeres, né, de influência do que aquilo que eu pude fazer, a exemplo deles. Essa razão da emoção, né? Sim. E, professor, assim, eu fiz essa mesma pergunta, nós fizemos, né, a vários egressos, né, e muitos deles citaram você como uma grande inspiração. Como que você se sente ao fazer parte dessa história de 90 anos da EFE e de inspirar tantas gerações? Não, isso é bondade sua, generosidade sua, Paula. A gente não faz isso com essa intenção, né? Isso acaba vindo na sequência e antes de qualquer coisa, eu que sinto orgulho dessa gente toda que tive a oportunidade de, digamos aí, de beber na fonte, né? Beber na fonte, tê-los como inspiração, tê-los como referência de vida. E é lógico, a gente faz essas coisas nessa sequência. Fico contente em ter esse reconhecimento, naturalmente, mas a gente nunca faz isso pensando nisso, né? Isso aparece na sequência. Eles... antes deles falarem isso, eu sinto orgulho deles. Isso não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E fazendo parte dessa história da instituição EFE? Então, como a gente abriu falando nisso quando se referiu lá no seu roteiro, né, do período que eu fui docente, aí fazendo as continhas, né, eu pude ver que dos 90 a 47 anos eu tive presente. Ou seja, mas é a segunda metade, né? A segunda metade do final. Tem um período anterior que a gente vê historicamente, que é fabulosa, né? E que traz muito dos subsídios que nós temos até hoje, né? Porque nós tivemos lá pessoas de muito valor e que
a gente precisa destacar e que aumentam esse orgulho, né? Em várias pessoas. Um deles é dentro da nossa área mesmo, né? Que foi o primeiro docente de biomecânica da nossa escola, cinesiologia da nossa época, né? Que foi o professor Floriano de Alencar. O professor Floriano Alencar, que foi diretor da escola também, teve uma dedicação ímpar à escola, né? Quer dizer, uma pessoa que... quer dizer, o período anterior a escola já estava no sistema estadual de ensino, mas ainda não estava inserida na universidade. Mas aquilo já era meta, né? Aquilo já era meta. Ele já tinha gente valorosa ali, como Maria Lenk, por exemplo, que a gente acabou de falar, não é? E lidar com essa gente de grande valor não é trato habitual, né? E o professor Floriano de Alencar, com o espírito dele, ele soube criar estrutura para tanto, né? E outros tantos que não vou conseguir nominá-los agora, né? Nessa primeira etapa. Quer dizer, eu tenho orgulho dessa história, que foi realmente uma história rica, é uma história de valor, não é? Que eu vim a participar na segunda metade, né? Mas aí eu vim a participar ganhando a vida, recebendo salário, não é? Já integrado numa universidade, etc. Coisas que à época estava longe do plano das idealizações, não é? Você vê que tem o seu valor intrínseco lá, e isso aumenta o nosso orgulho em relação à escola ter sobrevivido a isso tudo, né? Sim. É uma sobrevida só baseada em valores, só baseada em gente de brio, né? Gente de qualidade mesmo, né? Com certeza, com certeza. É assim. E nós falamos muito sobre o passado, né? Falamos sobre a história da EFE, fizemos esse passeio pelo passado, e eu gostaria de propor um exercício para pensar o futuro. Como que o senhor imagina a EFE nos próximos 10 anos, vamos colocar aí, nos 100 anos de EFE? Pois é. Você tinha colocado isso no roteiro da mesma forma que você colocou lá inicialmente, e eu confesso que estou pensando sobre isso até agora, né? É uma colocação inteligente, é uma colocação oportuna, o tempo é curto para tudo isso, não é? Mas a gente tem que se preparar, não é? E eu não estou falando das pessoas, eu estou falando institucionalmente. A instituição tem que estar preparada para esse centenário, não é? Quer dizer, e a preparação para esse novo cenário depende de tantos fatores, não é? Que é difícil antecipar o que vai acontecer, não é? Isso a gente não consegue fazer. Mas eu diria que uma coisa inevitável, a escola tem que pensar na sua modernização institucional, não é? A escola tem que pensar no seu novo panorama político. A escola tem que pensar na nova... A pós-graduação que nós vamos enfrentar nesses próximos 10 anos não é a mesma quando nós criamos, não é? Quer dizer, já não está sendo a mesma, não é? Quer dizer, Paula, essa modernização institucional é um exercício fundamental para a gente saber definir as diretrizes da escola nesse novo período, não é? E para que ela continue, vamos dizer assim, esses 90 anos de história da escola foram 90 anos de protagonismo nas políticas públicas,
foram 90 anos de protagonismo no desenvolvimento científico, pedagógico. Não é muito abusado da minha parte se eu falar do país, não é? Será que esses próximos 10 anos vão continuar na mesma linha, nesse novo cenário da sociedade, como ela se apresenta, ou como ela se apresentará? Eu diria, não tenho nenhuma vocação aqui de prever o futuro, não é? Mas naquela linha da nossa missão, da nossa vocação para o futuro e das nossas diretrizes, nós precisamos sempre continuar nos alinhando para que esse papel não se perca. Para que esse papel continue vigoroso, para que esse papel continue sendo importante, que é isso que a gente deseja para a instituição, não é? Quer dizer, e isso não sou só eu, não é só você individualmente, né? Isso é um programa coletivo de desempenho institucional, né? Sim, com certeza. De difícil assertiva, de difícil prognóstico, né? Mas o caminho do prognóstico, para mim, pensando nesses 10 anos, é continuarmos apostando nessa estrutura, não é? Da nossa vocação. Qual que é a nossa vocação do futuro? Precisamos continuar pensando nisso permanentemente. Qual que é a nossa missão? Isso está relacionado a hoje. Qual que é a nossa vocação no futuro? Com que diretrizes nós vamos responder a uma sociedade que se modifica, que se altere, que se moderniza, enfim, diante das circunstâncias e demandas novas no plano político, no plano social, enfim, em todos os níveis do comportamento humano, né? Como continuarmos sendo pioneiros Isso. aos 100 anos. Isso. Essa é uma bela tarefa e eu acho que tem que ser tema de conversa. Então, marcado daqui 10 anos, a gente conversa de novo para fazer um balanço. É isso, né, professor? Marcada a nossa conversa, já põe na agenda. Tá agendado, tá agendado. Então, tá bom, professor. Tá ótimo, então. Professor, eu agradeço pela conversa. Eu acho que foi, assim, pelo menos de minha parte, eu aprendi muito, né, sobre a história da EFE e sobre a sua própria trajetória. E eu agradeço pela sua companhia no nosso podcast e por compartilhar sua experiência e história conosco. Eu que agradeço, Paula. Quer dizer, quando eu respondi para você que certamente participaria, é porque eu assumo essas coisas não como convite, isso é uma convocatória, não é? A gente tem a obrigação de estar participando dessa situação. É uma intimação, aceitei com muito bom gosto. E o resultado foi isso, que realmente foi muito agradável, e não só estar na sua companhia, como poder reviver um pouco dessa história, não é? Falhas às vezes num ou no outro aspecto, e me desculpar aí pela emoção, pela carga emotiva que esse retorno me proporcionou também, né? Eu acho que essa emoção é só um reflexo do tanto que essa instituição significa, não só para você, mas para todos nós, né? Para todos nós que fazemos parte dessa história, né, professor? É verdade. Então não tem que pedir desculpa nenhuma, porque todos temos muita ligação mesmo com a EFE, né? Com certeza. Então, eu agradeço novamente e agradeço também aos ouvintes que estiveram conosco por toda essa série. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE Histórias e Trajetórias estão todos disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima!